Meus nobres, chegamos ao capítulo 11 do mapa. Vamos tratar agora do processo administrativo disciplinar sumário, conhecido como PADS. Antes, entretanto, de verificarmos esse tema no mapa, julguei por bem, julguei adequado, que nós lancemos olhares nos artigos 34 e 35 do Código de Ética primeiro. Então, nessa aula, embora eu esteja dentro do estudo do mapa, eu vou tratar, ainda que rapidamente, ainda que brevemente, dos artigos 34 e 35 do Código de Ética. Então, abram aí a apostila do Conceito A Concursos no Código de Ética, no artigo 34. Eu preciso dessa base, reafirmar essa base que é trabalhada detidamente no Código de Ética, mas entendi necessário, porque com esse conhecimento eu avanço com tranquilidade aqui no mapa. Código de Ética, artigo 34. Ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Constituição da República. O que isso quer dizer? O artigo 42 da Constituição Federal trata dos militares dos estados e do Distrito Federal. E vai dizer no parágrafo 1º que se aplica a nós, os militares estaduais, o disposto no artigo 142 da Constituição Federal. Porque o 142 se refere aos militares das Forças Armadas, mas não se aplica tudo. Em especial o parágrafo 3º. E lá no artigo 142, no parágrafo 3º, no inciso 6, diz que o oficial somente perderá o posto ou a patente quando for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça Militar em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. O 34 começa dizendo que, ressalvado o parágrafo 1º do artigo 42 da Constituição Federal, porque se um militar, um oficial, for submetido a PADS e a posição no final for por sua demissão, os autos desse PADS têm que ser encaminhados para o Tribunal de Justiça Militar Estadual, porque é o tribunal que tem competência para demiti-lo. O comandante-geral não tem competência para demitir o oficial. Então, ressalvada aquela hipótese em que a competência vai para o tribunal, a demissão de militar da ativa com menos de 3 anos de efetivo serviço, conceito de efetivo serviço faz parte do estudo do Estatuto, está lá no artigo 159 da Lei 5.301 de 1969, que vai dizer que efetivo serviço é aquele tempo contado dia a dia, a partir do momento em que o militar ingressa na instituição, é descontados aí aquele período não computável. E vai dizer o artigo 7º do Estatuto que o militar é considerado estável após 3 anos de efetivo serviço no cargo, vírgula, mediante avaliação de desempenho individual. Aqui no 34 do Código de Ética, para o militar não estável, porque ele tem menos de 3 anos de efetivo serviço. Nesse PADS, vai ser assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ele inerentes. Se ele não é estável, e ele é reincidente em falta disciplinar de natureza grave, estando classificado no conceito C, ou ele praticou um ato que atenta contra a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que ele estiver classificado, ele pode vir a ser submetido a PADS, conforme diz o artigo 34. E aí o artigo 34 vai dizer, olha, nas seguintes situações que eu acabei de elencar, 2. Qual que é o primeiro detalhe? Para o militar estável, nós vimos lá no mapa, ao trabalhar com PAD, para o militar estável não se exige reincidência. Para o militar não estável, exige-se reincidência em falta disciplinar de natureza grave. Significa que ele já praticou uma falta disciplinar de natureza grave no passado, entrou no conceito C e lá praticou outra grave, PADS. Ou então ele nunca praticou nenhuma grave, entrou no conceito C e lá no conceito C praticou uma grave e foi punido. Isso vai gerar PADS para ele? Não, porque tem que praticar no mínimo 2. Ele vai praticar outra quando já está no conceito C. Aí ele vai ser submetido a PADS. Eu vou te mostrar, calma. E a outra possibilidade é quando ele pratica um ato que atenta contra a honra pessoal da classe,
Mas, nesse caso, pouco importa o conceito. O que importa é a gravidade da conduta atentatória a valores fundamentais das instituições militares, maculando a imagem institucional, a honra pessoal e o decoro da classe. Então vejam ainda no 34 do Código de Ética, conjugando o 34 com o mapa. Reincidência em falta disciplinar de natureza grave. A gente vai estudar na próxima aula o artigo 374, parágrafo 2º do mapa. E ele é muito importante. Ele é muito importante e é bom vê-lo aqui. Olha o que ele diz sobre a reincidência. Para que o militar possa ser submetido a PADES por depreciação de conceito, porque ele está no conceito C, é o 34.1, devidamente notificado com base no artigo 43 do Código de Ética, que vai dizer que o militar vai ser formalmente cientificado do seu ingresso no conceito C, é necessário que ele seja reincidente em falta de intensidade grave. Aí explica. Ou seja, cometa uma transgressão disciplinar de natureza grave, qualquer que seja ela. Pode ser o 13.1, 13.2, 13.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 13.20 lá do Código de Ética. Uma nova falta disciplinar de natureza grave após ter cometido uma falta de mesma natureza antes e ele já foi punido por a falta anterior. Ela está ativada. Ativada quer dizer que ele já foi punido. Agora veja outro detalhe. Isso está no mapa. Quando nós formos estudar o artigo 374, lá tem uma notinha de rodapé. Lá explica o que é reincidência. Para fins de PADES, significa a prática de transgressão disciplinar de natureza grave após encontrar-se o militar no conceito C, estando devidamente notificado. Portanto, exige-se, como está previsto aí, que haja registro anterior de sanção disciplinar ativada pela prática de qualquer transgressão grave. Veja bem, para reincidência no 34.1 é a chamada reincidência genérica. Para reincidência como agravante, que está lá no artigo 21 do Código de Ética, lá é a reincidência específica. Para ser reincidente em falta disciplinar no artigo 21, o militar tem que ter praticado no passado a mesma falta, o mesmo artigo e o mesmo inciso. Aqui na reincidência para o PADES, não. Basta ser qualquer falta de natureza grave, se ele já praticou outra no passado, se ele já foi punido por ela e essa nova foi praticada como ele estava no conceito C. Veja como fica fácil você enxergar nos dois exemplos que eu trago aqui. Dois quadros para tratar da reincidência. Eu tenho o exemplo 1 e tenho o exemplo 2. Esses meus dois exemplos são fictícios. Veja, são fictícios. Então eu peguei aí e coloquei apenas a pena base no Código de Ética só para eu depreciar o conceito. Não quer dizer que ele perderia exatamente essa quantidade de pontos. Eu fiz assim só para ficar fácil. Vamos no exemplo 1. O militar estava no conceito B10. Ele ainda não é um militar estável. E ali ele desatou a praticar transgressão disciplinar. Praticou uma falta de natureza média, foi punida, está ativada, perdeu menos 15. Praticou a falta leve, foi ativada, perdeu menos 5. Uma falta média de novo, ativada, menos 15. Outra falta média, ativada, menos 15. Outra média, ativada, menos 15. E entrou no conceito C com menos 55. Quando ele entrou no conceito C, a administração diz, vem cá, menino, vou te entregar aqui uma notificação formal. Você está em curso no conceito C. Se praticar uma nova falta disciplinar de natureza grave, pode ser que você venha a ser submetido a PADES. Aí ele vai dizer, não, uma nova falta não, eu nunca pratiquei uma grave. Para eu ser submetido a PADES, eu tenho que praticar uma grave, ser punido por ela e depois praticar outra. Então observe, nesse meu exemplo, ele nunca praticou nenhuma grave. Como é que vai acontecer a submissão dele a PADES? Da seguinte maneira, ó, nesse caso o militar terá que praticar uma falta grave, lá no conceito C, e ser punido em relação a ela. Aí a sanção vai ser ativada. Somente quando ele cometer outra grave, no C, é que será instaurado o PADES. Porque nesse momento ele terá duas faltas graves, nesse momento ele será reincidente. Como ele entrou no C sem nunca ter praticado nenhuma grave, ele vai ter que praticar duas graves lá no C. Ser punido pela primeira, e na hora que ele praticar a segunda vai dar origem ao PADES. Esse é o elemento aqui tratado.
Agora vamos para a segunda hipótese. O militar está no conceito B com 0 ponto. Praticou uma média, perdeu menos 15. Está vendo o meu amarelão lá? Ele foi e praticou uma grave, perdeu menos 25, que é a pena base inicial, apenas para exemplificar. Praticou uma outra leve, foi ativada, uma outra média, uma outra leve, e entrou no conceito C com menos 65 pontos. Foi chamado, falou assim, menino, você está notificado do seu ingresso no conceito C. E te advirto, você já praticou uma falta grave antes. Se você praticar mais uma agora no conceito C, você vai ser submetido a PADS. Observe aí a minha anotação. Se o militar praticar qualquer falta disciplinar de natureza grave, será instaurado o PADS. Porque aquilo é reincidente. Por que ele é reincidente? Porque ele já praticou uma grave no passado. Ah, foi antes dele entrar no conceito C. Não tem problema. Não tem problema, porque o que diz o Código de Ética no 34.1? Reincidência em falta disciplinar de natureza grave, serve classificar no conceito C. Ele já praticou uma no passado, ela está ativa, no conceito C ele praticou outra. PADS. É assim que ocorre. É desse jeito que funciona o PADS. Mas vamos lá. Diz o 34.2. Praticar ato que atente contra a honra pessoal ou o decoro da classe. Qual é a importância aqui? Independentemente do conceito em que esse militar esteja classificado. Nós já estudamos isso a exaustão no capítulo do PAD, lá, aqui no mapa, né? Ao estabelecer aí que ato que atenta contra a honra pessoal decoro da classe, não importa o conceito em que eu estou inserido, eu trago aí os conceitos e definições do mapa, dizendo que é honra pessoal, é dignidade própria, é amor próprio, é apreço, é o respeito que eu gozo perante a comunidade em que eu atuo. E decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e das classes profissionais. No mapa diz que não se trata da organização, e sim da classe de indivíduos que a integram, que a compõem. Quando você vai na Instrução Conjunta de Corregedorias número 1 de 2014, lá diz assim, não se trata do valor da organização apenas, mas sim dos indivíduos, da classe de indivíduos que a integram. Aqui eu pratico um ato tão vexatório, tão constrangedor, tão grave, que ele vai macular a imagem institucional ou a minha decência particular. Aí te mostro aí, só para te dar esses panoramas. E aí a gente chega lá no Código de Ética, no artigo 35, que vai trazer alguns elementos que eu vou trabalhar com cada um deles no mapa na próxima aula. Só citar aqui para vocês, olha o 35. No PADS, as razões de escrita de defesa deverão ser apresentadas. Eu quero que você marque isso, tem um pequeno problema aí. Deverão ser apresentadas pelo acusado ou pelo seu procurador. O que o 35 do Código de Ética está me sugerindo? Que na defesa final, o militar poderia fazê-la por si só. Só que, quando você chega no artigo 377, no parágrafo único do mapa, ele vai dizer para nós que quando o processo administrativo disciplinar sumário for autuado, a autoridade processante vai notificar o militar, o acusado no PADS, para que esse militar compareça à reunião de instalação, para que ali aconteça o seu interrogatório. O intervalo vai ser de no mínimo 48 horas, mas no parágrafo único diz assim, olha, no momento da notificação vai constar que esse militar tem a necessidade de comparecer acompanhado por um defensor constituído. Se ele não comparecer com o defensor constituído, a autoridade processante vai constituir um defensor para ele. Então o 377 do mapa me indica que no PADS tem que ter um defensor também. Um militar da ativa, que tem a precedência hierárquica em relação ao acusado, ou um advogado. Só que se cair na minha prova conforme está no Código de Ética, eu vou dizer o que está na lei. A defesa, as razões de escrita de defesa, ele está falando aí de defesa final. Deverão ser apresentadas pelo acusado ou seu procurador, regularmente constituído, no prazo de 5 dias úteis do final da instrução. Fase de instrução é fase de produção de provas. Se é no final da instrução, qual é a defesa que está no caput do artigo 35? A defesa final é dessa que o 35 está falando. Mas é importante a gente olhar o 377 lá do mapa. Olha aí no parágrafo 1º, que nós já vimos no capítulo do PAD no mapa. É assegurar a participação da defesa durante a instrução, durante a produção de prova no processo administrativo disciplinar sumário? Sim, pode requerer diligências, pode indicar provas, pode indicar testemunhas. Então a defesa vai fazer requerimento para a produção de provas que ela, a defesa, entender que são necessárias para o esclarecimento dos fatos sobre a sua perspectiva. Entretanto,
a autoridade processante no PADS poderá deferir ou poderá indeferir. Se indeferir, vai fundamentar e vai motivar. Interessante. No PADS não tem comissão. No PADS é a autoridade processante, que vai ser um oficial de maior grau hierárquico do que o acusado, ou vai ser, no mínimo, um sargento quando o acusado for cabo ou soldado. Essas são as autoridades processantes no PADS. Aí está. A autoridade processante poderá indeferir, fundamento e motiva, ou poderá deferir. E a defesa no PADS poderá rolar até 5 testemunhas. Quando você vai no capítulo do PAD, lá no mapa, o que o mapa diz? Quando for uma acusação, o acusado pode apresentar 5 testemunhas. Quando for mais de um objeto, mais de uma acusação, o acusado pode apresentar até 10 testemunhas. Aqui no PAD diz apenas para nós, a princípio, que o acusado, o seu defensor, pode apresentar aí até 5 testemunhas de defesa, que serão ouvidas por último, né? Porque a gente ouve primeiro as testemunhas do processo. Interessante, no parágrafo 2º, você já vai colocar um pezinho de prova aí para mim. Olha só, vou colocar ele aqui, ó, dentro do parágrafo 2º. O acusado e o seu defensor serão notificados com antecedência mínima de 24 horas para todos os atos instrutórios. Ah, perfeito, perfeito. Vai fazer o oitivo de testemunhas. Notifica o acusado e seu defensor. Está vendo que o parágrafo 2º está dizendo que tem que ter um defensor? No caput do 35 falou o acusado ou seu procurador. Mas no parágrafo 2º falou o acusado e seu defensor, já indicando que tem que ter um defensor. Mas vamos lá. Esse militar acusado e o seu defensor, eles serão notificados com antecedência mínima de 24 horas para todos os atos instrutórios. Todavia, quando for para o interrogatório do acusado no PADS, antecedência mínima de 48 horas. Esse prazo é igual ao prazo lá na sindicância. Para o interrogatório do sindicado, antecedência mínima de 48 horas. Todavia, no PAD, nós estudamos lá no capítulo específico no mapa, capítulo 10, que no PAD, para o interrogatório do acusado no PAD, a antecedência mínima é de 2 dias úteis. Para o PADS, pode ser apenas de 48 horas. Então veja, eu faço a marcação para você consultar lá. Artigo 336, inciso 4, a linha C do mapa, diz que no PAD a antecedência mínima é de 2 dias úteis. Aqui no PADS, será de 48 horas para o interrogatório. Para qualquer outro ato processual, a antecedência mínima pode ser de apenas 24 horas. Quando uma testemunha vai prestar depoimento, logo após a qualificação dela, no momento ali que ela está sendo qualificada, encerrou a qualificação, entra a contradita. A defesa, no momento da qualificação, poderá contraditar a testemunha. Você aprendeu nos conceitos e definições do mapa a chamada contradita da testemunha. Contraditar a testemunha é dizer que ela é indigna de fé, que ela não é adequada, que ela tem interesse, que ela é meu inimigo, para que ela possa ser dispensada. Então a defesa pode, no momento da qualificação no PADS, contraditar a testemunha, apresentar elementos para desqualificá-la, para que ela seja dispensada, bem como no final do interrogatório dessa testemunha, fazer perguntas a ela. A defesa numa sindicância pode fazer perguntas diretamente à testemunha? Não, é através do sindicante. A defesa no PAD pode fazer perguntas diretamente à testemunha? Não, é através do vogal interrogante. A defesa no PADS pode fazer perguntas diretamente à testemunha? Não, é através da autoridade processante. É o que está aí, ó. Poderá formular perguntas por intermédio da autoridade processante. E aí eu tenho a regra geral no parágrafo 4º. Aplica-se no PADS, no que couber, as normas do PAD. É por isso que lá no mapa, especificamente, o capítulo do PADS é pequenininho, porque se não estiver prevendo a regra, aplica-se a que nós estudamos do PAD, sem problema. O que for pertinente, se aplica. Vai no parágrafo 5º aí do Código de Ética e põe um pezinho de prova. Qual é o prazo do meu PADS? O prazo do meu PADS, para conclusão, é de 20 dias corridos, prorrogável por 10 dias. Ah, então tá. É exatamente a metade do prazo do PAD. O PAD é de 40 dias, prorrogáveis por mais 20. E o PADS? 20 dias, prorrogáveis por 10 em caso de necessidade. Doutor, doutora,
fiz esse caminho inverso, voltei ao Código de Ética como um procedimento preparatório. Porque você vai dar o play aí, já vai começar a próxima aula e vai ver como ela vai ser muito mais fácil no capítulo do PADS aí no mapa, que é o nosso capítulo 11. Aí eu te aguardo lá. Abraço.